Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2. Para quem assistiu, eu comentei na primeira videoaula desse período que nós falamos sobre inequação exponencial, que a partir dessa veríamos logaritmos. Na nossa ementa da disciplina, nós temos que estudar funções logarítmicas. Para isso, precisamos entender e dominar logaritmos. É um conteúdo que vocês já estudaram anteriormente em algum momento e agora eu trago uma revisão na qual veremos a definição, alguns exemplos de verificação de logaritmo pela definição e algumas propriedades. Essa parte de logaritmos eu vou dividir em duas videoaulas, nesse período nós teremos 3, para que não fique uma aula muito longa, tá bom? Esse material está disponível para vocês na plataforma, porém aqui na videoaula nós teremos uma visualização mais completa. Lembremos que no estudo de equações e inequações exponenciais, já feito anteriormente, só tratamos dos casos em que poderíamos reduzir as potências à mesma base, né? Quando nós falamos lá de potências, tanto em equações quanto em inequações, o método que nós usávamos para resolver era a redução a uma base comum, lembram? Mas se nós quiséssemos resolver uma equação deste tipo aqui, 2 elevado a x igual a 3, eu não consigo fazer com que o x se torne uma potência de base 2, como é o meu primeiro membro da desigualdade, tá? Nós podemos saber aí que o x assume valores entre 1 e 2, mais ou menos, pois 2 elevado a 1 é menor do que 2 elevado a x, que é 3, que é menor do que 2 ao quadrado. Mas, com os conhecimentos que nós temos até aqui, nós não sabemos o valor exato e determinar ele, né? Para resolver este tipo de situação e outras, nós vamos estudar, então, os logaritmos. Então, eu já trouxe aqui, inicialmente, a definição de logaritmo. Então, se eu tenho, aqui é sendo A, excluam esse A aí, sendo A e B números reais positivos, observem, positivos obrigatoriamente, tá? Com o A diferente de 1, porque ele é base, mais ou menos na mesma ideia da potência, né? Base 1 não faz sentido, fica repetindo, né? Não dá função, vira função constante. Então, aqui o nosso logaritmo, o A é diferente de 1. Chama-se de logaritmo de B na base A o expoente que se deve dar à base A de modo que a potência obtida seja igual a B. Fica mais fácil de entender em símbolos, tá? Então, aqui, o logaritmo de B na base A, ele é um valor x apenas se esta base elevado a x for o B. Ou seja, se essa potência A elevado a x for o meu B. Aqui, no logaritmo de B na base A igual a x, cada um deles possui um nome. O A é a base do meu logaritmo, o B é o logaritmando e o x, que é o meu valor encontrado, é o logaritmo. Então, logaritmando B, base A, logaritmo x. Nós lemos logaritmo de B na base A é igual a x ou log de B na base A é igual a x. Trouxe aqui inicialmente uns exemplos de verificação. Essa verificação nós fazemos utilizando a definição. Qual que é a definição? Log de B na base A igual a x, C e somente C, A elevado a x for B. Nós já temos essa parte aqui nos exemplos, nós temos que verificar se a base elevada ao logaritmo é realmente o logaritmando. Então, aqui nós veremos por verificação, através da definição, se log de 8 na base 2 é de fato 3. Isso só é verdade, lembram que tem esse sinal ali? Se e somente se a minha base elevada ao logaritmo for igual
ao logaritmando. Deixa eu silenciar aqui, desculpa. Ou seja, isso só é verdade se 2 elevado ao cubo for igual a 8. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E 8 de fato é igual a 8. Então, esta é uma afirmação verdadeira. Verificamos. O segundo exemplo, log de 1 sobre 9 na base 3 é menos 2. Veremos, né? Isso é verdade se e somente se 3 elevado a menos 2 for de fato igual a 1 sobre 9. 3 elevado a menos 2, esse menos do expoente 2, ele inverte a base. A minha base é 3, o inverso de 3 é 1/3, lembra? Nós já fizemos isso várias vezes. Elevado ao quadrado igual a 1 sobre 9. 1/3 ao quadrado é 1/3 vezes 1/3, que é 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Nós teremos, então, 1 sobre 9 igual a 1 sobre 9. Essa igualdade é verdadeira, né? Então, o meu logaritmo também é verdade ali. E o terceiro exemplo de verificação, log de 1 na base 7 é igual a 0. Veremos. Eu tenho que verificar se vale que 7 elevado a 0 é de fato o logaritmando, que no caso ali é 1. 7 elevado a 0 é 1 e 1 é igual a 1. Logo, é verdadeira a minha afirmação sobre o logaritmo aqui. E agora eu trouxe uma bateria de exercícios para cálculo do logaritmo. Já transcrevi aqui também para a lousa. Nós vamos realizar o cálculo do logaritmo através da definição. Eu não tenho aqui o valor do meu logaritmo, eu quero determinar ele, tá? Agora nós veremos o porquê do estudo de equação exponencial, né? Por quê? Pela definição de logaritmo de 1/8 na base 2 é x, c e somente c, 2, lembram? Fizemos ali anteriormente, 2 elevado a x for igual a 1/8. Aqui eu tenho uma potência de base 2 e aqui eu tenho uma fração. O objetivo é, para resolver essa equação, deixar esse segundo membro 1/8 como uma potência de base 2. 1/8 é o mesmo que 1 sobre 8 é 2 vezes 2 vezes 2, não é? 2 elevado ao cubo. Que eu posso inverter e obter 2 elevado a menos 3. Então, aqui, eu tenho 2 elevado a x igual, vou fazer a substituição de 1/8 por 2 elevado a menos 3. Agora sim, eu tenho duas potências de mesma base. Como a potência é igual, o meu expoente, obrigatoriamente, também tem que ser igual. Portanto, x é igual a menos 3. Ou seja, o log de 1/8 na base 2 é igual a menos 3. Aqui, a mesma ideia. Coloco o x e aplico a definição de logaritmo. 8 elevado a x tem que ser igual a 4. 8 é a potência 2 ao cubo, né? 2 vezes 2 vezes 2 são 8, mantém o expoente x, e 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Eu não tenho ainda a mesma base. 2, aqui eu multiplico, né? Potência de potência, 3x, igual 2 ao quadrado, eu posso manter. Agora sim, duas potências de base 2. E para a afirmação aqui ser verdadeira, eu preciso que os meus expoentes também sejam iguais, de onde nós temos que x é
igual a 2/3. Portanto, o log de 4 na base 8 é igual a 2/3. Aqui no terceiro exemplo, o raciocínio é análogo, aplicamos a definição. Aqui, 0,25 elevado, a minha base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. Esse 0,25 equivale à fração 1/4 elevado a x igual a 32. Este 1/4, pessoal, ele é 1 sobre 2 ao quadrado, certo? Que inverte e vira 2 elevado a menos 2. Então, eu vou fazer substituição de 1/4 por 2 elevado a menos 2. Não posso esquecer que está elevado a x ainda aqui. Estou subindo aqui na escrita. E o 32, eu preciso fatorar ele. Para quem não lembra como fatora, vou fazer aqui no cantinho. 32 por 2 é 16, e por 2 são 8, 4, 2, 2, eu fatoro até 1. Eu tenho aqui 5 fatores. Então, eu posso substituir o 32 por 2 elevado a 5. Aqui, potência de potência eu posso multiplicar, então eu vou ficar com menos 2x no expoente, igual a 2 elevado a 5. Agora sim, igualdade de potências de mesma base, iguala os expoentes. Então, eu preciso que menos 2x seja igual a 5. Para isso, x é igual a menos 5 sobre 2. E eu consigo, então, o meu logaritmo procurado. O logaritmo de 32 na base 0,25 é igual a menos 5 sobre 2. Ficou um pouco bagunçado, mas com o passo a passo dá para acompanhar na videoaula. Eu trouxe aqui duas consequências da definição bem simples. A potência na base A e expoente como sendo um logaritmo é o próprio logaritmando. Tá? Reparem que na minha potência a base é A e a base do logaritmo também é A. Ambas base A, tanto a potência quanto o logaritmo. É igual a B. Como assim, professora? Veremos aqui um exemplo para verificar. Aqui, ó, a potência 2 elevado a logaritmo de 8 na base 2. Note que a base da potência é 2 e a base do logaritmo é 2. Como acho que vocês diriam, eu posso cortar o 2 e o log de 2 e vou ficar apenas com o 8. Tá? Então, o resultado disso é 8. O mesmo aqui no segundo exemplo. Eu tenho 0,3 elevado a log de 7 na base 0,3. A base da potência é 0,3, a base do logaritmo também. Então, eu posso cortar aqui os dois e ficar apenas com 7. Já na situação 3, nós vamos... Eita, perdi. Aqui. Encontrar o valor da minha potência. Eu tenho aqui log 8 elevado a log de 5 na base 2. Aqui a base é 2. Aqui a base é 8, professora. Não dá para aplicar esse raciocínio. Porém, eu sei que 8 é 2 ao cubo, né? Ou 2 aqui. Então, vou fazer a troca de 8 por 2 ao cubo. Então, fica 2 ao cubo log 5 na base 2. Professora, ficou pior, né? Parece. Lembra que potência de potência a gente multiplica? Então, ficaria 3 log de 5 na base 2,
que é o mesmo que eu tivesse o log aqui no lugar do 3 e o 3 no lugar lá do log. Então, vou só fazer a troca. 2 elevado a log de 5 na base 2, isso elevado a 3. Só troquei esses dois aqui de lugar, o que a gente pode fazer na potência de potência. Que fica igual, então, lembra, eu posso cortar o 2 e o log de 2. Vai me restar 5. Então, aqui eu vou ficar com 5. E não posso esquecer que ele está elevado a 3. Portanto, 125. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 125 é o meu valor procurado. E um quarto aqui, exemplo um pouco mais complicado. Lembrando lá da propriedade de potência, se eu tenho uma potência de base A elevado a B mais C, ela é a mesma coisa que A elevado a B vezes A elevado a C. Lembra que tem um produto de duas potências de mesma base e somos expoentes. É o que está acontecendo aqui, ó. Então, eu só vou abrir isso. Vai ficar 3 elevado à primeira parte, que é 1, vezes 3 elevado à segunda parte, que é log de 4 na base 3. 3 elevado a 1 é 3, vezes, aqui eu tenho log de base 3, e a potência também tinha base 3. Resta, então, 4. E 3 vezes 4 são 12. Então, o resultado disso tudo aqui, 12. Certo? E uma outra consequência da definição é sobre a igualdade de logaritmos. Se eu tenho aqui um log de B na base A igual a um log de C na base A, como ambos estão na mesma base, isso só acontece se os logaritmandos B e C forem iguais. É a mesma ideia das potências, né? Se eu tenho a mesma base, os expoentes são iguais. Aqui, se eu tenho a mesma base, os logaritmandos são iguais. Nem trouxe exemplo nesse caso, que é mais para aplicação na hora de resolver exercícios mais extensos, tá? Que nós veremos na próxima videoaula. Por enquanto é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e até a próxima aula. Abraço!